Após mais de 2 anos de espera, finalmente foi anunciada a terceira temporada de Shumatsu no Valkyrie. Bom, já tinha sido falado que ia ter essa terceira temporada no início do ano, por causa que foi mostrado o trailer da luta do Kim contra o Hades, algumas cenas. Só que naquela época eu não estava ativo no canal e também eu estava esperando sair novas informações para falar mais sobre. E já está se criando uma esperança desde aquela época, por causa que houve mudança no estúdio, mudança de pessoa que está fazendo design, diretores e tudo mais. E por causa disso agora está se criando a esperança entre a fandom de que finalmente teremos sim uma adaptação boa de Shumatsu para anime. Será que isso vai realmente acontecer ou será que a fandom está se iludindo? Bom, vamos ver agora nesse vídeo. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos para mais pessoas conhecerem esse canal. E lembre-se, nas 3 folhas do destino existe bondade, esperança e amor. E na 4ª folha existe boa sorte. E na 5ª folha existe o meu amor por você que está assistindo esse vídeo. E bom galera, vamos então falar sobre a terceira temporada de Shumatsu no Valkyrie e por que você tem que tomar cuidado ao criar expectativas sobre essa season. Bom, já quero deixar claro aqui que a terceira temporada de Shumatsu no Valkyrie não foi planejada para ser anunciada agora para dezembro. Não tô falando que eles estão apressando, tô falando que o anúncio de que vai lançar em dezembro foi um vazamento. O trailer foi vazado e agora parece que o trailer realmente saiu e o pessoal meio que, podem ver aí. Eu vou tomar cuidado aqui para mostrar imagens, se eu ver que pode mostrar de boa eu coloco aqui, mas eu aviso se não deu para colocar, tá bom? E bom galera, a terceira temporada de Shumatsu no Valkyrie já era algo certo de acontecer, visto que o anime é um sucesso, mesmo considerando a sua péssima qualidade em questão de animação. E agora teremos tanto a 7ª, 8ª e 9ª rodada nessa temporada. E bom, vamos falar então sobre cada uma delas e o que podemos esperar sobre elas. E depois eu vou falar sobre as mudanças que vão acontecer no anime, ok? E bom, falando da 7ª rodada, ela tinha sido a primeira coisa anunciada nessa temporada. E entre a maioria dos fãs da obra, acredito que é uma das rodadas mais amadas, se não a mais amada. Bom, tem uma votação popular no Japão que foi feita e que falou que a 4ª rodada é a mais amada entre os pessoal que tá lá. Eu não me lembro se essa votação era entre o pessoal do mundo, que o pessoal ia no site votar, ou se era o pessoal do Japão. Mas, querendo ou não, é a rodada mais amada. Mas eu sempre vejo posts falando da 7ª rodada, quanto ela boa. Na verdade, eu vejo mais pessoal falando com o Kim é foda. E o Hades é às vezes escanteado. Mas eu vejo sempre o pessoal falando da 7ª rodada. Então, isso que é uma rodada muito querida. Eu pelo menos gosto. E bom, essa rodada, pelo trailer, parece que teremos bons momentos em questão de animação. Mas também não vamos esperar um show de animação, Sakuga, essas coisas. Eu, pelo que vi do trailer, acredito eu que vai ser uma coisa melhor do que vimos anteriormente, mas também não vai ser a coisa mais grandiosa já feita. Já vale lembrar que esse estúdio que está fazendo não é só um estúdio, sim 2 estúdios. Esses estúdios são a Yometa Company e a Maru Animation. O estúdio Grafinica não participa mais da animação. E novamente a Netflix vai ser a distribuidora do anime, como sempre. E a equipe também passou por mudanças, como eu disse anteriormente. O Koichi Hatsumi é o novo diretor, o Yasuyuki Muto é o roteirista principal e Yoko Tanabe e Hisashi Kawashima vão ser os designers de personagens, com o Yasuharu Takanashi continua como compositor musical. Lembrando que uma coisa que o pessoal sempre elogia de Shumatsu é as músicas, então manteram um cara que foi o mais elogiado durante as 2 seasons. E já deixando claro aqui o que eu acho das 2 temporadas de Shumatsu, lembrando que eu fiz um vídeo falando quanto eu odiei a parte lá do Buda, eu não vou dizer aqui que é uma coisa que eu odeio. Eu falo que eu odeio mais por causa que, tipo assim, eu acho animação porca. Mas eu não posso dizer que eu não tenho um carinho por... Eu não posso dizer que eu não tenho um carinho pelo anime, visto que foi o que me apresentou ao Shumatsu. E também eu tenho que deixar claro aqui que eu chorei também com a morte do Adão em Shumatsu. Então, foi algo que me marcou. Mas com o passar do tempo eu comecei a prestar mais atenção, porque na época que eu vi a primeira temporada da obra, eu não prestava muitas coisas atenção de tipo animação, essas coisas. E quando eu fui ver a segunda temporada e reassisti a primeira, daí eu percebi que realmente a animação não é o fator mais positivo de Shumatsu, nem de longe. E de todas as rodadas, a única que eu havia gostado mesmo no anime foi a rodada 4, que é a rodada do Jack contra o Hércules, em questão de animação também.
E essa rodada tem um quesito em específico que vai ser utilizado em uma das rodadas dessa temporada que, que infelizmente vai ser um fator negativo para muitas pessoas. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar que eu espero sim que essa temporada seja boa em questão de animação, mas eu também não vou dizer que eu tenho, tipo assim, eu tô torcendo para ser boa, tô com expectativas, porque sinceramente esse anime já me chutou demais. Mas como eu falei, eu tenho carinho pelo anime, mas também eu não vou botar fé que a animação vai estar boa, porque eu já fui surrado 2 vezes por esse anime em questão de animação. Então eu vou aguardar para ver. Até porque tem uma cena específica, eu não vou mostrar a cena aqui, mas se você for ir no trailer, tem uma cena específica em que o Hades está indo em direção ao Kim e que parece muito que é um PNG. Eu não vou confirmar aqui, se você tem olhos você vai ver, mas é uma cena um pouco esquisita. Não sei se está finalizada. Eu vi pessoal falando que quando o Shumatsu lança trailer é a versão final, então se for aquilo mesmo vai ser aquilo mesmo. Mas é claro, isso não vai estragar o anime, tá? Talvez seja uma cena isolada. Mas vale lembrar então que não é porque mudou o estúdio que vai ser a oitava maravilha do mundo em questão de animação. A animação pode sim melhorar, mas com certeza vamos ter quadros estáticos ainda. Mas vamos ter fé, pô. A fé move montanhas e a fé pode fazer o Shumatsu realmente virar um anime bom. Vamos aguardar. E falando em questão de luta, essas coisas, essa luta tem tudo para ser uma das melhores no anime, já que o estúdio mudou e também ela tem todo um storytelling durante a luta muito interessante. E eu tenho certeza que um monte de gente vai chorar no flashback do Kim com a trilha sonora tocando e tudo mais. E o Hades tem tudo para ser um personagem muito gostado durante o anime mais uma vez. E bom, agora falando da oitava rodada, vamos falar sobre o elefante na sala, que foi o que mais desagradou alguns e agradou outros. Foi algo bem divisível, eu até achei interessante que foi algo que dividiu a galera, que é o Tesla em CGI. Bom, vamos falar primeiro em questão técnica. Tá bom ou tá ruim? Bom, você tem olhos, você olha e você julga se você achou bom ou ruim, se você gostou ou não. Eu vou falar aqui por mim. Eu acho que CGI em Shumatsu já é algo esperado, já vimos CGI em Shumatsu muitas vezes, então não é algo que eu vou criticar aqui. CGI é algo usado em animes há muito tempo, e exemplos bons de animes em CGI, temos Beastars, que tem uma animação em 3D excelente, Dragon Ball Super Hero tem uma animação CGI excelente, mas vale lembrar que o estúdio que está fazendo o Shumatsu não é nenhum desses que fez essas obras que eu dei de exemplo. É um estúdio menor, com um orçamento menor. Então o CGI do Tesla não ia ser tão bom quanto esses. Então, para mim, esse CGI do Tesla não é algo muito bom. Inclusive, eu acho que se tivesse um modelo de Tesla de PS2, seria o modelo perfeito para colocar no jogo. Então, esse modelo está perfeitinho para o modelo de PS2. Então, para mim, é um CGI ruim. Mas haveria forma de ocultar esse CGI meia boca, que seria simples: deixa a arena de noite. E daí, isso é uma opinião minha, que você pode discordar ou não, deixa nos comentários o que você acha disso que eu falei. Mas eu vou dar aqui ao meu argumento do porquê que eu acho que seria bom a arena ser de noite. E uma coisa, eu sei que no mangá é de dia, tá? Essa cena. E também eu sei que no final da rodada do Kim o dia amanhece porque a humanidade ganha e daí é um novo amanhecer pra humanidade, tá? Eu sei de tudo isso. E eu não tô falando pra alterar o final da sétima rodada. Eu tô falando pra deixar a arena escura na hora da começar a oitava rodada. E por que isso? Porque na quarta rodada, como eu falei lá atrás, existe o quesito CGI também. E lá o CGI de Shumatsu é bem utilizado, porque tá de noite, ou seja, em questão técnica, dá para você assistir de boa, mesmo que o CGI não seja também muito bom lá, mas ainda é aceitável porque tá de noite, então tá escondendo algumas falhas técnicas. Que não, aqui você tá vendo o CGI do Tesla de dia e não tá muito bom. Então se eu tivesse lá no estúdio, eu falaria, vamos fazer de noite para daí ocultar o CGI e daí ser algo mais assistível pra galera que também não gosta muito do CGI do Tesla. E daí o pessoal fala, mas o Beelzebub, o Deus do vazio deixa tudo de escuro. E bom, poderia ser adaptado a essa cena. Faça o Deus do vazio acontecer e quando acontecer faz uns raios caindo do céu, umas cor roxa acontecendo, tipo como se fossem umas fagulhas, sabe? Pra até remeter com o Tesla, que tipo assim, faz tudo de escuro, logo nisso pro Tesla trazer luz pra humanidade e faz os raios caírem na hora do Deus do vazio pra representar essa coisa do passado do Tesla, que eram os raios que mataram o irmão dele no passado. Então daria para adaptar muito essa rodada para engrandecer os personagens e ao mesmo tempo ajudar nessa questão do CGI do Tesla. É o que eu acho. Se você tem uma opinião diferente de mim, deixa aí nos comentários. Em questão de desenvolvimento da rodada e animação, acredito que o Tesla
Em questão de movimentos ele vai estar fluido porque ele está em CGI, então é mais fácil animar. E também vamos lembrar que o design do Tesla é um design meio complexo para fazer em 2D. Se fosse fazer 2D, teria que ser muita gente e bastante tempo para fazer. E isso é uma das duas coisas que o Shimatsu não tem, infelizmente. E o Beelzebub, pelo que vimos na cena dele do trailer, que são poucas cenas, parece que ele tá bom, o design dele tá legalzinho. E eu vi gente reclamando que ele tá sem aquele batom dele, né? Mas é algo muito pequeno, né? Não vamos ficar também chutando por causa disso. Acredito eu que vai estar bom sim essa luta, vamos aguardar. E falando da minha rodada favorita agora, a nona rodada, Leônidas versus Apollo. Bom, eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa rodada e eu falei porque eu amo ela, essas coisas. E quando os dois apareceram nas cenas, eu fiquei muito feliz em ver os dois em animação. Porque eu gosto muito do Apollo e do Leônidas. E as vozes deles, pra mim, eu vou falar das vozes deles, mas eu já digo que eu gostei, tá bom? E em questão de animação, só uma coisa que eu vou falar que eu tenho certeza que vai acontecer, tá? Vai ter CGI alguma coisa. Ou vai ser na arma do Leônidas, em algum momento essa arma vai virar CGI, por causa de ser uma arma mais mecânica. E a arma do Apollo, aquela que ele usa que é a Artemis, aquela coisa grandona que tá atrás dele, eu tenho uma vaga sensação de que vai ser CGI. Pode não ser, porque afinal essa coisa não se mexe, só fica parada, então acho que dá pra fazer em 2D, mas se eles quiserem agilizar o trabalho, eles vão fazer em 3D. Então fica aí a dúvida se as armas, tanto do Apollo, que é a Artemis, quanto o escudo do Windows vão ser em CGI. Eu acredito que alguma coisa vai ser. Se as duas serem em 2D, eu vou ficar realmente surpreso, que quer dizer que eles realmente se esforçaram para fazer. Em questão de animação não posso falar muito porque não vimos as cenas nenhuma cena animada, e então não dá para falar se a animação vai ser boa ou ruim. A única coisa que dá para falar é o traço, que dá para ver que o traço deu uma mudada, porque lembrando que os designers mudaram também. Eu gostei do traço, tá? O traço pra mim da terceira temporada tá bem bonito, melhor do que os das outras duas. Mas em quesito animação, não podemos falar nada porque não vimos absolutamente nada em questão de animação, só vimos os personagens conversando entre si. E bom, antes de irmos no quesito das vozes dos personagens, vamos falar sobre algumas introduções de personagens que teremos nessa temporada. As introduções mais importantes de personagens que vão aparecer nessa temporada são Nostradamus, Sigurd e também o Adamas, ou Adamanto. Eu vou deixar aqui o nome dele, porque sinceramente eu não me lembro. Se não me engano, ele mudou o nome dele. E bom, esses personagens, cada um deles tem uma certa relevância. O Adamas tem a sua relevância por causa da ligação dele com o Hades. O Nostradamus terá sua importância por ele ser o Coringa da humanidade. E o Sigurd vai ter sua importância porque ele é o namorado da Brunhilde, eles têm uma ligação. Eu não vou falar aqui muito sobre por que eles têm uma ligação tão forte e o que vai acontecer, porque que o Sigurd vai participar disso. Eu só digo que isso vai mover bastante a trama de Shumatsu. E é algo que está acontecendo agora no mangá. Então, se você não sabe, vai lá ler ou você aguarda quando isso chegar no anime. Mas já aviso que vai demorar bastante para acontecer. E bom, falando sobre o quesito do que eu espero desses três nessa temporada, eu já digo que o que eu mais quero ver muito é a cena do Sigurd, porque eu sempre gostei dessa cena dele aparecendo pela primeira vez. Isso meio que chocou as pessoas, que ninguém esperava que isso fosse acontecer, que teria uma motivação maior por trás do Ragnarok. E essa coisa do Sigurd era algo que eu também não esperava. Eu sempre gostei disso. É uma das cenas que eu mais tô curioso pra ver como eles vão fazer no anime. O Nostradamus eu tô mais curioso pra ver como será a voz dele, porque o personagem é enigmático, divertido, então eu quero ver muito mais dele durante o mangá. E porque no anime também, nessa temporada, não vai ter muito dele. O máximo que vai ter dele é a apresentação dele falando com a Gol e a Brunhilde, e também ele assistindo tanto a sétima quanto a oitava rodada. Mas isso daí ele não faz muita coisa, fala algumas coisas meio avulsas, mas tem uma coisa que ele fala até que o pessoal fala que é um foreshadowing, que eu não vou dar aqui spoilers do que é, mas quem lê o mangá tá ligado nesse possível foreshadowing que ele dá durante a oitava rodada. Tá, daí algumas pessoas que estão meio, tipo, desconectadas, sabe, tipo, elas sabem o que vai acontecer no mangá, daí elas vão perguntar, vai ter o Kita versus Anu? Vai ter Loki versus Simo? E eu já digo que não. Não teremos essas lutas, mas acredito eu que vai ter sim uma preparação no final da temporada. A primeira temporada termina com o Hércules e o Jack se encarando. A segunda temporada termina com o Kim sendo apresentado e o Hades falando que vai lutar. E a terceira temporada acredito eu que vai mostrar também o Okita e o Susanoo se preparando para se
Utari. Não sei se eles vão aparecer na arena ou se vão só, tipo, mostrar os dois, tipo, se preparando pra ir pra arena, depende. E também não tem como o Loki e Simo ser adaptado hoje, porque meio que a luta não acabou, né? E lembrando sempre que Shumatsu adapta 3 rodadas por temporada. Então, para a quarta temporada, só tem uma rodada completa, que é a rodada 10. Está ainda em andamento, enquanto a rodada 12 a gente nem sabe quem vai lutar, então não tem como. Mas acredito que ele já esteja preparando sim o terreno para a quarta rodada, tipo, preparando as vozes, algum storytelling. Acredito eu que sim, porque é um espaço de 2 anos sempre. Então, a primeira temporada foi em 2021, a segunda 2023, essa 2025, 2027, o final, no início de 2028, vamos ter sim a quarta temporada, tá? Pode aguardar. A não ser que eles adiem um pouco pra talvez caprichar ainda mais, vai saber. Até porque eu quero muito ver, se for possível, o Kita versus Susanoo Oh, uma animação muito boa, porque essa luta em quesito de coreografia eu sempre gostei muito. Então eu espero que no futuro a gente possa ver essas lutas muito bem animadas. E agora falando no quesito de vozes, que tiveram as vozes confirmadas de alguns personagens que não sabíamos ainda quais seriam as vozes. Em questão de voz, eu tô falando aqui das vozes em japonês, tá? A dublagem eu não faço ideia, ainda não temos oficializado quais serão as vozes. Mas já dá pra ter uma ideia, talvez teorizar aqui quais dubladores vão fazer aqui no Brasil, tá bom? Vou teorizar aqui com vocês. Bom, pra fazer o personagem do Tesla, o Seiyu, ou ator de voz japonês, né? Vai ser o Makoto Furukawa e ele faz a voz do Saitama. Então, sendo esse, acredito eu, o maior trabalho dele em questão de voice actor. E o seiyuu do Leônidas é o Hiroshi Shirokuma. Esse cara, ele não tem grandes trabalhos, o maior deles, acredito, seria o Julius Reinhold de Kenga Ashura. Bom, falando da voz tanto dele quanto do Tesla, eu achei as duas muito legais. Eu gostei bastante da voz do Leônidas, eu achei a voz imponente que eu tava esperando para um personagem como ele. E a do Tesla também, para mim, combinou bastante com ele. E por último, mais ou menos importante, o Apollo, por Kenichi Suzumura, que ele fez o Obanai de Demon Slayer, é o maior trabalho dele. E bom, talvez isso daí deixe, tipo, a crer que talvez o dublador do Obanai aqui do Brasil, o dublador do Saitama faça o Tesla aqui no Brasil. Tipo assim, eu estou aqui me seguindo pelos voice actors do Japão. Pode ser que sejam outros dubladores aqui no Brasil, nada a ver com quem fez a voz do Obanai. Tipo, não é porque o cara que fez a voz do Obanai lá no Japão vai fazer o Apollo, que o dublador do Obanai aqui no Brasil vai fazer o Apollo também. Talvez eles até mudem isso pra pegarem vozes que combinem mais. Eu vi gente reclamando até da voz do Apollo, que não gostou. Eu sinceramente gostei. Tipo assim, eu preciso ouvir mais, tá? Eu não tenho muitas cenas dele falando, mas é uma voz que eu gostei. Mas das três é a que eu menos gostei, tá? Em questão de dublagem, tipo, o que eu gostaria, tá? Eu queria, tipo, o único que eu tenho, tipo assim, uma preferência, os outros dois eu não sei, tipo, daí eu não. O único que eu tenho uma preferência, e os outros dois eu não tenho muita preferência, tipo, questão do Leônidas e do Apollo, daí deixa na mão dos dubladores mesmo. O único que eu gostaria que fizesse um dos personagens, tipo, o único dublador que eu tenho uma preferência para fazer o Tesla é o Guilherme Briggs. E eu acho que ele já fez algum personagem de Shumatsu, mas não sei se é algum grande ou pequeno, mas eu gostaria muito que fosse ele. Se ele já fez algum personagem de Shumatsu, talvez tenha sido da plateia, porque na dublagem eu não me lembro dele ter feito um personagem que estava lutando mesmo. Mas se não fez, eu acharia muito legal ele ser o Tesla. Porque eu não sei porque eu sempre via o Tesla do Shumatsu com a voz do Guilherme Briggs. Pra mim sempre combinou. Eu sei que alguns vão falar, não, mas o Tesla aqui é muito mais jovem, a voz do Guilherme Briggs não combinaria. Gente, o Guilherme Briggs, ele consegue ser muito versátil, gente. Vocês que falam que não, ele não consegue, cara, esse cara consegue fazer o Superman, o Rei Julian, tipo, o cara do Circo Digital, o Caim. Tipo, são vários personagens que ele consegue fazer, muito diferentes, e todos eles são muito bons. Tipo, dá pra, sim, esse cara conseguir fazer o Tesla, que é mais jovial no Shumatsu. Aliás, eu gostaria de agradecer ao Shakespeare por causa que eu consegui essas informações de quem vai fazer a voz de quem nos posts dele lá no YouTube. E se você não conhece o canal dele, vou deixar aqui na descrição se você quiser conhecer. Ele é um canal com canal Shimatsu também. Ele é um cara muito legal, eu acho ele bem carismático nos vídeos dele. E ele entende bastante de Shimatsu e de outras obras que pegam esse mesmo conceito de torneio, né? Arena Fighter. Vai lá e deixa e se inscreve no canal dele, que é um cara realmente muito bom no que ele faz. E bom, galera, antes de finalizar o vídeo, queria então deixar claro aqui mais uma vez.
Eu espero sim que essa temporada seja boa, mas eu não tenho esperanças, porque eu já me decepcionei bastante. A luta do Buda pra mim foi tipo ultimato pra mim, foi algo que me fez realmente ficar possesso. E eu até hoje fico meio triste que essa rodada foi adaptada do jeito que foi adaptada. E eu sei que tem gente que gostou, eu sei que tem gente que vai falar que eu sou chato. Sinceramente eu não ligo, tá? É a minha opinião e sempre vai ser essa e ok. Mas eu não posso negar que quando acontecer a terceira temporada eu vou ver. Tipo, Shumatsu é estranho. Tipo, o anime Shumatsu é estranho. Eu sei que vai ser algo ruim. Tipo, eu tô falando isso da segunda temporada, tá? E mesmo assim eu vou lá assistir porque, bom, é Shumatsu e eu gosto. E a terceira temporada é algo que, bom, talvez seja bom, mas eu sempre vou ficar com o pé atrás. Por isso que eu deixei na thumb, tipo, um cuidado, tipo, cuidado pra não criar muita expectativa. Porque pode ser que sim, a temporada seja boa, mas talvez não seja esse show de animação que algumas pessoas possam estar criando na mente delas. Tipo, ser algo muito, muito bem animado como um Kimetsu da vida. Gente, não vão com essa expectativa, tá? Não é porque o estúdio mudou que a água vai virar vinho do nada. A água vai virar um suco de morango, porque eu gosto de suco de morango. Mas é isso, galera. Eu vou ficar com o pé atrás sempre, mas quando sair a temporada, eu vou aqui comentar pra vocês o que eu achei de cada rodada em quesito de animação, storyboard e tudo mais. Eu vou dar aqui a opinião pra vocês, com certeza, quando as rodadas saírem no anime. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se puder, deixem o like, se inscrevam no canal e ative o sininho. Eu sei que eu falei isso lá na introdução, mas é sempre deixar claro para vocês não esquecerem, tá? E compartilhe com os amigos, por favor. E antes de ir, receba o seu trevo da sorte para você ir por aí e ter toda a sorte do mundo, tá, galera? Então é isso. Valeu, galera, e fui!